Primeiramente, é muito bom podermos estar juntos e poder falar da palavra de Deus. E vamos então estar orando, pedindo que Deus fale conosco nesta noite. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença e sabemos que o Senhor tem falado, o Senhor tem tocado em nossos corações, tem nos ajudado na sequência da nossa vida, como nós precisamos do Senhor, como cantamos hoje. O Teu sacrifício, a Tua ajuda, o Teu empenho por nós e o nosso esforço também para seguirmos nessa caminhada, Deus. Que assim como nós cantamos essa última canção, a começar em nós, que o Senhor possa quebrar corações. Começa na vida de cada um e vai fazendo a Tua obra, é o que eu te peço. No nome de Jesus, amém. Eu queria que você abrisse então sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Nós temos falado um pouco, que foi esse mês agora que trabalhamos sobre Pentecoste. E esta passagem tão conhecida da Bíblia, mas que tem lições para nós de todas as épocas. Atos capítulo 2, e nós vamos ler do 42 ao 47, e da sequência na linha de raciocínio que tivemos da semana passada. É uma passagem muito conhecida. Então vamos ler. Eles se dedicavam, a partir do 42, amém? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias aos que iam sendo salvos. Bem, nós demos uma introdução, falamos algumas coisas sobre isso, e semana passada eu comecei fazendo a primeira pergunta dessa linha de raciocínio, depois desse momento em que as línguas elas são repartidas em línguas de várias regiões, as pessoas ouvem eles falando ali da glória, das maravilhas de Deus. E nesse momento, então, depois, Pedro ele faz a sua pregação, a primeira pregação de Pedro. E nesta sequência, então, após isso, o número de pessoas ali começa a crescer grandiosamente. Muitos vão embora, porque acabou a festa de Pentecoste, voltam para suas terras, da onde eles tinham vindo, porque eles se reuniam nas festas em Jerusalém. E nestas festas, então, eles ali, terminada a festa, voltavam os que eram de fora para a sua casa. E o que acontece é que mesmo alguns, ou o povo voltando, fica um número de pessoas ali bem grande para a igreja, então, ter que gerir, ter que lidar com tudo isso. E hoje você percebeu, na nossa linha de raciocínio nas canções, dá para entender que o nosso pedido a Deus, e esse é o meu pedido hoje, para que você entenda isso, por isso eu tenho caminhado em cada pergunta que eu fiz, e a primeira pergunta é o que comunhão significa, que é a koinonia, falamos isso na semana passada, o que é koinonia? Koinonia é aquilo que é comum, a palavra vem de koiné, que é comum. O grego no Antigo Testamento, no Novo Testamento, foi escrito no grego koiné, que é o grego comum, e a palavra koinonia vem disso. E o que é koinonia? Então, estamos tentando entender, que já deu para perceber através das canções, que a koinonia não é algo que nós conseguimos naturalmente. Existem pessoas, e aonde existem pessoas, existem problemas. Basta você olhar para as cartas que Paulo escreve, você vai ver todo momento ali pessoas com problemas e Paulo tentando ajudá-las. Porém, há uma lição aqui muito linda acontecendo, porque quando nós olhamos, e essa foi a minha primeira pergunta, o que é koinonia, e daí eu continuo, quando nós vimos o verso 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e aqui
Se dedicar, ela tem em outras versões, eu não sei como está aí na sua versão, existe, e perseveravam no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Em outras, daí, todos continuavam firme. Olha a ideia das traduções. É interessante quando você pega, eu sempre gosto de ter 2 ou 3 traduções abertas, para mim olhar qual é o que o tradutor da Bíblia ele achou melhor colocar ali, como para ficar mais fácil. Se você for numa versão mais antiga, você vai ter palavras mais difíceis. Nas mais recentes, mais fáceis. Então é importante isso. Em outras e todos se dedicavam. E aqui a palavra é para mostrar o quê? Essa consistente força que prevalece apesar das dificuldades. Eu falei isso respondendo essa primeira pergunta. O que é koinonia aqui, o que é comunhão, koinonia, a palavra do grego, eles permaneciam firmes no estudo da palavra e também na comunhão, permaneciam firmes, tanto aprendendo do didaquê, daquilo que é a palavra de Deus, quanto de estarem juntos. E o processo de estarmos juntos como pessoas causam atritos. Famílias têm atritos. Pessoas que têm o seu trabalho têm atritos. Na escola tem atritos. Aonde houver pessoas, existem atritos. Existe a possibilidade, então, de ideias diferentes. Existe a relação, e na relação é necessário que haja, então, abrir mão. Sabe quando você está dentro de um relacionamento? Então, é necessário essa abertura para que todos possam ter sua voz. Porém, quando falamos de comunhão, a koinonia aqui é algo espiritual dado por Deus. Então, dito isso, eu quero ler o que a Bíblia, a mensagem, que é a Bíblia parafraseada, é uma Bíblia mais atual na linguagem de hoje, foi colocada assim, esse verso 42. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade e a refeição comunitária e a prática da oração. Porque se você olhar o restante do verso, vai ver que não somente se dedicavam ao ensino dos apóstolos, mas eles partilhavam do pão. Partilhando o pão, a Santa Ceia fazia parte disso daí, ou a Ceia do Senhor fazia parte disso daí, e também a prática de orar, a oração, então, uns pelos outros. E eu terminei o culto passado dando o exemplo do livro Peregrino. O livro Peregrino, eu confesso para vocês, irmãos, é um livro que eu sempre paro para dar uma olhada, porque no século 17, olha quanto tempo atrás, se você olhar esse livro, eu me encanto e eu fico de boca aberta toda vez que eu leio, como é uma inspiração de Deus e é divino aquilo ali, porque o nome de cada personagem que ele vai usando tem tudo a ver com a nossa dificuldade, tem tudo a ver com as passagens bíblicas, para que nós possamos entender. Agora, hoje eu continuo então, a partir daí, dando esse pano de fundo da onde a gente está trabalhando, com essa pergunta ainda, o que é comunhão? Para entrarmos na segunda pergunta de hoje, e eu já vou dar uma deixa, qual é a segunda de hoje, por que a comunhão ela é necessária? Então, a primeira o que é essa koinonia? O que é essa comunhão? Agora, segundo, o que estamos aprendendo, o que essa koinonia ou essa comunhão significa. Então, primeiramente, esse termo aqui, quando nós olhamos dentro do texto, se você voltar lá em Atos, no capítulo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme sua necessidade, e continuavam a unir-se no pátio do templo, participavam do pão em suas casas, juntos eles participavam das refeições, com alegria, sinceridade e corações, louvando a Deus, tendo a simpatia do povo, e o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Você percebeu aqui o que acontece dentro da koinonia uns com os outros. E essa expressão, partilhar uns com os outros, tem tudo a ver, faz
tudo parte desse mundo e desse universo que a gente chama igreja. Igreja é o ajuntamento destes cristãos ou desses que têm essa nova visão, esse novo momento com Deus, e várias vezes dentro da palavra de Deus, quando nós vemos aqui eles se dedicavam à comunhão, eles estavam juntos, tinham tudo em comum uns com os outros, essa particularidade aqui, uns com os outros, ou tinham tudo em comum, essa koinonia. Então, aqui existem 25 tipos de uns com os outros na Bíblia. E estes uns com os outros, eles aparecem com diferentes assuntos sendo tratados. Quando falamos de uns com os outros, que aparece, por exemplo, são 25 tipos de uns com os outros, situações que estão acontecendo. E existe também aqui que mais de 60, alguns chegam a dizer que, dependendo da tradução, 70 vezes aparece essa palavra estar uns com os outros, eles estavam uns com os outros. Por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 10, que diz assim: dediquem-se, olha o que Paulo está dizendo, uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Se você vai olhar nas cartas de Paulo, Paulo vai bater sempre nessa tecla. Romanos 12, 10 é um aqui. Ele diz, dediquem-se uns aos outros. Em outra versão, uma versão mais formal, ela diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E aqui é interessante que ele diz assim, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. O amor que ele está tratando aqui é o amor fraternal, é o amor de irmão para irmão. Aqui esse primeiro amor que Paulo está dizendo aqui. E que vai ser um reflexo desse relacionamento que está sendo envolvido dentro dessa igreja ali, que começa a surgir naquele primeiro encontro das igrejas, dia de Pentecostes, a palavra de Deus sendo ali estabelecida. E aqui é interessante que dentro desse amor fraterno, e quando ele diz assim, prefiram dar mais honra aos outros do que a si próprio, a palavra, ou aquilo que eles usam aqui do grego, tentando dizer, quando você olhar, ou você estiver com a outra pessoa, procure mostrar diante do caminho, ir à frente e conduzir como um líder. Então prefiram aqui, seria você ir à frente, você estar adiante como um líder e conduzir. Então, é como se eu dissesse assim, se você vai ter um relacionamento com o seu irmão, tome o primeiro passo. É o que Paulo está dizendo aqui. Tome o primeiro passo. Não espera o passo do seu irmão para ter comunhão. Paulo está dizendo, você, tome a sua atitude, dê o primeiro passo. E é interessante que em meio a camadas sociais, olhando para a igreja do Antigo Testamento e olhando para a nossa igreja de hoje, nós viemos de lugares diferentes, dentro do nosso próprio país, de locais diferentes e de costumes diferentes. O costume do Brasil ele é tão interessante que você está ali no sudoeste do Brasil. Se você vai para o sul do Brasil, já é uma diferença enorme de costumes. Olha, dentro do nosso próprio país, falando português juntos um com o outro, nós temos essa diferença. E se você vai para o meio do Brasil ali, você sobe um pouquinho mais para o nordeste, norte do Brasil, você vai ter uma grande diferença. Agora, você imagina, esse ajuntamento, se já nas camadas sociais, no ajuntamento que nós temos dentro da igreja, as opiniões diferentes, os hábitos divergentes, hábitos diferentes, os problemas nos relacionamentos, no conflito, ou até mesmo crises na comunhão. E vimos isso dentro dos próprios discípulos de Jesus. Quando você ouve ou você lê a história dos discípulos de Jesus, era comum nós vermos essa rivalidade às vezes, pedidos às vezes, jeito de lidar um com o outro. Quem que é o apóstolo do amor? Será que Pedro, por que Jesus gosta mais de Pedro? Você percebe essa animosidade ali dentro? Por quê? Porque onde há pessoas, onde existem pessoas, existem estas rivalidades. E Jesus procura dentro disso tudo ensinar,
cada discípulo dele a aprenderem. Por exemplo, quando a gente vai para 1 Tessalonicenses, outra carta de Paulo, capítulo 5, verso 11, ele diz assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se, olha a palavra de novo, uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E aqui a palavra também que ele usa para ele dizer aqui, exortem-se. Veja que a situação de uns com os outros, na primeira é um comando, um mandamento aqui que ele está dizendo para amem uns aos outros. Tenham amor. Agora, ele não está falando amem uns aos outros. O que ele está dizendo? Exortem uns aos outros. E a palavra exorte, ela tem aqui um peso de paracaléu, que seria mais ou menos como disséssemos, consolem uns aos outros. Quando a gente olha exortem, a gente tem, tá sendo duro. Não, a palavra que está dizendo no original é consolem uns aos outros ou animem-se uns aos outros, como aparece em muitas traduções. Agora, se você está junto com os irmãos, você primeiro, então, uns com os outros. Eu amo o meu irmão, porque Cristo me ensina assim. Eu tenho que olhar e esse amor que vem de Deus para a minha vida, então, uns com os outros, amor. Uns com os outros agora é exortarmos, é estarmos consolando e animando, edificando uns aos outros. Aí você vai para João, um discípulo de Jesus, e ele escreve no evangelho dele o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, falando de Jesus Cristo aqui, que vocês, olha o assunto, amem uns aos outros de novo. Percebe a diferença de uns aos outros? Cada vez que ele aparece, algumas vezes é sobre o amor, só que o amor agora não é mais amor fraterno, do fratelo. Agora o amor que ele está falando é um amor mais abrangente, que a gente até coloca para Deus, o ágape. E ele fala, então, amem uns aos outros, Jesus dizendo, assim como eu os amei. Quem? Deus ama. E ele diz também, amem, e que também vocês amem uns aos outros. Está vendo como eu faço, como o Pai faz, como nós nos relacionamos? Então, uns com os outros, aprendam a se relacionar dessa forma. E a construção, ela vai continuando à medida que nós vamos vendo. Porque aqui, quando ele diz, eu lhes dou um novo mandamento, aqui é uma ordem, é um comando, eu lhes dou uma ordenança. Jesus não está pedindo, olha, se você achar que deve fazer isso, você faz. Mas aqui Jesus está falando, eu vos ordeno, vocês são filhos de Deus, vocês estão vivendo juntos, então se esforce para amar um ao outro. Agora, Tiago, ele diz em Tiago 5, verso 16, olha o que ele fala. Portanto, olha a diferença, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Como é que agora entra uns com os outros? A comunhão, a koinonia aqui? A koinonia agora, olhando para este verso, nós vamos ver que ele fala o quê? Confessem os seus pecados uns para os outros, e ele adiciona, e orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. E aí ele fala a eficácia da oração. E a eficácia da oração, quando esse entendimento ele é verdadeiro, aí nós podemos ver resultados acontecendo aqui. Quando ele diz confessem aqui, é como se ele estivesse dizendo assim, admitam, concordem, reconheçam de todo o coração, sem reservas. E aqui é um caminho que de duas mãos que nós temos. Porque à medida que eu admito, eu também tenho que ter a consciência aonde eu estou. Você imagina você pegar e você falar, eu vou levar esse versículo literal agora para a minha vida, e eu, para todo mundo que se diz meu irmão, ou que se diz que vai na igreja, eu vou fazer o quê? Eu vou me confessar, eu vou me abrir, eu vou dizer para ele os meus pecados. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo sobre uns com os outros dentro dessa koinonia. E a gente só faz isso com quem é verdadeiramente caminha conosco. Eu acredito que se você parar um pouquinho na sua vida, com certeza você vai saber e vai fazer
uma varredura no seu coração, na sua mente. Quem são esses uns com os outros para você? Todo mundo que se diz crente, que vai à igreja, que é cristão, eles estão nesse uns com os outros para você chegar e ter a liberdade de falar assim: eu vou confessar o meu pecado, ou eu vou confessar. Porque aqui não é só uma questão de eu confessar. A pessoa que me ouve, ela tem que ter a capacidade de me ajudar a orar sobre o assunto e me ajudar a seguir vencendo esse assunto. Não é um jogo de ganha e perde, é um jogo é uma vida de estamos caminhando com Deus, rumo à eternidade com Deus. Então, veja que a ideia do que é comunhão, ela vai sendo muito bem montada. E eu disse no começo de comunhão, eu disse, os ajuntamentos que muitas vezes a gente faz na igreja, vamos fazer uma reunião, uma comunhão de homens, vamos fazer uma comunhão de mulheres, vamos fazer uma comunhão de crianças, uma koinonia. Nem sempre isso é koinonia. A koinonia, ela acontece. E tome muito cuidado, porque hoje nós vemos muitas igrejas sofrendo, porque todo mundo que se diz, eu sou irmão, ela acha que é irmão e se abre e acaba dando oportunidades, e quando se vê, a pessoa não era. E olha, a Bíblia, Paulo ensina muito isso, de irmãos durante a caminhada que viraram as costas, que se diziam irmãos, que estavam, e ele diz, me causou tanto mal, me fez tanto mal. Isso nos serve de alerta, para que possamos peneirar a nossa comunhão. Nem tudo que nós vemos como comunhão é comunhão. A comunhão verdadeira, a koinonia, ela é construída. Construída com oração, caminhar. Se a pessoa que está com você não ora, não preza pela doutrina, não tem comunhão com Deus, comunhão com a igreja, não tem comunhão no seu sentido de tempo para com Deus, o didaquê, pula fora dessa comunhão, ou de se entregar do jeito que você está achando. Por quê? Porque isso só vai trazer malefício para a tua vida. Ao contrário, o que você faz, ore por essa pessoa, mas não se abra, não se entregue. E aprenda então que nessa caminhada com Deus, o que a Bíblia nos ensina é, nós precisamos estar atentos para ser canal de bênção, e não nos enfiar em ciladas para a nossa vida. É algo sério, e por isso a Bíblia muitas vezes nos ensina. Por que muita gente sofre? Por que muitas pessoas dão cabeçada? Por que muitas pessoas se enfiam? Por quê? Todo mundo que se diz, olha, glória a Deus. Não, não é todo mundo que diz glória a Deus que vai verdadeiramente ser uma pessoa que glorifica a Deus. Não caia nessa, porque muitas vezes Jesus, ele fala e ele mostra no caminhar de pessoas que eram verdadeiros sepulcros caiados, pessoas que eram líderes religiosos e que são os mais, que Jesus mais pega ali, porque o que eles deveriam estar fazendo, eles não estão, e a igreja, ou seja, os discípulos, as pessoas ali que deveriam aprender, não estão aprendendo. Vou ler uma outra aqui, Romanos 13:8, que diz, não devam nada a ninguém. Olha outro assunto que ele está tratando aqui. Está percebendo a construção do uns com os outros? Ele diz, não devam nada a ninguém, a não ser o amor, uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Novamente, esse amor aqui que ele está falando, é o amor ágape, é um amor completo. E nesse amor completo, então, que nós temos, ele diz, não deve nada para ninguém. Não devam nada a ninguém. E aqui é uma dívida legítima, é algo que é originalmente na esfera legal, mas quando você vai abrindo, é tanto econômico, ele está falando de econômico, primeiramente aqui. Porque dentro da igreja existe muito esse problema. Porque é meu irmão, de dinheiro, porque você confia na palavra, e aí vai se causando estrago. Mas a esfera que vai aumentando aqui, mais tarde, é dos deveres e das responsabilidades, tanto que o peso da palavra no grego é tanto para com homens, quanto para com deuses, porque nem todo mundo era cristão, nem todo mundo confiava em Deus, e esses termos gregos, eles vêm da confiança que eles tinham nos líderes deles da época, e muitos dos líderes eram considerados como deuses para eles. Os imperadores eram considerados como deuses, então a mentalidade deles ia muito mais além.
E aqui então, olhando para isso, nós vemos quantas coisas nessa experiência que a gente tem de uns para com os outros. Agora, quando nós falamos de estar uns com os outros, sim, é necessário nos expormos. E como é que nós nos expomos? Com sabedoria. Nos envolvendo uns com os outros, mas nos envolvendo com alguém. Então a igreja é isso, esse ajuntamento onde a gente se envolve com sabedoria, e à medida que a gente caminha, a gente vai aprendendo e o Espírito Santo de Deus vai nos tornando íntimo. Basta olhar, por exemplo, para um grande inimigo da igreja. Quem era o grande inimigo da igreja? Apóstolo Paulo. O que acontece quando o apóstolo Paulo se converte? Ele chega na igreja e ele diz assim, ó, me converti, hoje a gente tem isso, eu era ex-bruxo, eu era ex-isso, eu era ex-aquilo, o que a igreja faz hoje? Uau! Aí você vê uma pessoa chegar assim, olha, eu fui servo de Deus, servi a minha vida inteira na igreja, legal, senta aí. É ou não é verdade que acontece? O homem que andou a vida inteira com Deus, muitas vezes ninguém fala, puxa, eu vou me abrir com ele. Não, mas o homem chegou, falou que foi ex-tudo, ex-traficante, Irmãos, Paulo é o maior exemplo disso quando ele chega e ele se converte. Que ele fica um tempo afastado ali. E quando ele vem, inclusive quem leva ele, quem ajuda ele é Barnabé, ele encontra um companheiro de viagem, um companheiro para ajudar, e com o decorrer do tempo a gente vai ver que as funções meio que se trocam, porque Barnabé é o líder. Você vai vendo Barnabé foi buscar, Barnabé foi fazer. Aí chega um momento da história que Paulo é que se torna o cabeça. E quem leva, então, é Barnabé, que vai buscar ele lá em Saulo de Tarso, e aí ele traz Paulo, e quando ele traz Paulo ali, há grande atrito, grande dificuldade, inclusive até Ananias, que é o que ora por ele, está meio ressabiado de orar para Paulo. Isso é verdadeiro relacionamento, irmãos. Não caia em conto de fadas, a gente está falando de koinonia, e esses irmãos, eu disse para vocês semana passada, que a igreja do começo, ela não é uma igreja perfeita no sentido de seres humanos, ela é uma igreja de seres humanos sendo aperfeiçoados por Deus. Você e eu somos seres humanos aperfeiçoados por Deus, que tem o seu valor à medida com que nós vamos nos achegando a Deus. Então, não é o produto que eu fui eis isso, eis aquilo, que é o que tem que estar em pauta, é a sua convivência com Deus. Se o ex-traficante hoje é um homem de Deus, segue a palavra de Deus, ele hoje vive realmente a verdade de Deus, o Espírito Santo que habita em você e habita em mim, ele vai mostrar a nossa caminhada, vai mostrar quem de fato ele é. Então, para haver koinonia, é necessário o quê? Exposição. Só que a exposição que a gente tem na koinonia, ela deve ser uma exposição cautelosa, cuidadosa, dentro dos parâmetros da palavra de Deus. E fazendo isso, nós vamos nos relacionar, sim, muito bem. Você vai evitar muito problema para a sua vida e vai viver uma vida de paz. Sabe o que acontece? Você vem na igreja, você é abençoado com a palavra, com as canções, você depois vai lá para trás, como é o fato da nossa igreja, então eu posso responder pela nossa igreja, nós vamos lá para trás, nós temos um momento de comunhão, cada um tem seu problema, tem sua situação, temos esse momento, e dentro desse momento cada um vai para a sua casa, e eu digo para vocês, eu vou para a minha casa, graças a Deus, em paz. E eu vou para minha casa feliz de viver meu domingo. Sabe por quê? Feliz de olhar a foto que a Sandra põe no outro dia, porque eu vi uma comunhão dos irmãos que não são perfeitos, mas que estão uns com os outros. E que entende o verdadeiro chamado da palavra de Deus, e eu falo sempre isso. Isso para mim é vida de verdade. Qualquer coisa que vierem tentar falar fora disso, para mim é algo que eu não consigo ver dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus, uns com os outros, repete várias vezes. Essa necessidade de termos um com outros. Outra coisa, comunhão, koinonia também, não é comunhão com o mobile, com o telefone celular, não é comunhão com o computador, com a tela daquilo que a gente assiste, e a gente diz, eu estou assistindo o culto online. Comunhão é com pessoas, não existe a gente falar que eu estou em comunhão da igreja desse jeito. Eu posso muito bem ser abençoado pela palavra,
Eu posso muito bem ser abençoado por aquilo que a gente ouve. Eu posso muito bem ser tocado, e esta palavra que eu ouço, ela me leva a congregar, ela me leva a me ajuntar. Por quê? Porque o verdadeiro servo de Deus, ele sente a necessidade, ou aquele que está seguindo o caminho de Deus, ele sente a necessidade de fazer parte de um corpo. E ele entende que dentro desse corpo, ele vai desenvolvendo as suas funções. E dentro desse corpo, um vai abençoando o outro, e nessa caminhada nós vamos conseguindo avançar e chegar muito mais longe. Deu para entender até aqui? Eu gosto de me deter bastante para que a gente perceba o que está acontecendo aqui na vida destes homens. E eu disse a segunda pergunta. Qual era a segunda pergunta? A segunda pergunta é o seguinte: por que a comunhão então é necessária? Se eu entendi o que é ter essa comunhão uns com os outros, o que é? Essa é a segunda. Se eu disse, acho que são 4 perguntas que eu falei que eu vou fazer. A segunda pergunta ela é interessante, porque olha o que está escrito em Atos 2, Atos 2, versos 12. Olha o que está escrito. Presta atenção que interessante. Às vezes a gente passa batido, correndo por cima. Olha o que diz. Dentro dessa construção de uns com os outros, e eu posso dizer de verdade para vocês, irmãos, eu tenho sido muito abençoado pela amizade de vocês, pela koinonia de vocês. De verdade, esse é o nosso comentário dentro da minha casa. Eu sou muito abençoado, porque Deus ele tem realmente me feito entender de viver, o que é viver com pessoas que se importam uns com os outros. Dentro da correria de cada um, mas nós sabemos, é tão gostoso quando eu vejo aqui, até antes de entrar aqui, eu estou aqui sentado e chega a hora do ensaio, daqui a pouco eu vou ver no rostinho de cada um chegando, aí vai chegando, o Marcos é o primeiro que está ali, ele está ali comendo lá no fundo. Olha a minha koinonia de uns com os outros todos os dias. Eu vou dizer para vocês, todos os sábados, 4h15 mais ou menos, até 4h30 eu estou aqui, para arrumar, deixar tudo pronto para servir meus irmãos. Quando eu chego aqui, o Marcos está sentado onde o Paulo está sentado ali, comendo o lanche dele. Lá atrás. Aí o Marcos está comendo um lanchinho, e aí a gente já, oi irmão, oi, o Marcos já sabe que ele tem que catar a caixa de som, ele já traz, eu já vou e cato o teclado e trago o teclado, já começa a montar, deixar tudo certinho, porque eu sei, a Ariana vai estar aqui, se não está a Ariana, está a Bequinha. E aí, vamos trazendo caixa, vamos fazendo. Sabe o que acontece depois? Na porta, chega o João, igual hoje. Geralmente, acho que antes do João, chega a Rebeca com o Guilherme, eles batem na porta, e aí a Rebeca ela já diz assim, Henrique, vai falar, o que você fala? Vai falar, Deus já deu oi para o pastor? Aí, depois, sabe o que acontece? Chega o João. Aí o João sai dali, ele vem aqui e abraça. Se tem novidade assim, a gente ainda bate mais um papo enquanto vai montando todas as coisas. Daqui a pouco, enquanto a gente já começa a dar aquela aquecida para o louvor, chega a Ariana, ou chega junto com a Bequinha. Verdade ou não, Ari? E aí a gente senta e a gente começa, a Ariana, já está tudo arrumado, está tudo programadinho o teclado, e a gente vem aqui, a gente tem um tempo de louvor, e chega o Samuel na bateria, e nós vamos tendo um tempo de louvor aqui, juntos. E a gente já faz isso há muito tempo. Quando foi o dia que a gente teve uma confusão que a gente brigou aqui? Nunca. Quanto tempo que eu estou aqui na igreja? Já faz um tempo, já acho desde 2015. Por quê? Porque eu tenho sempre essa mentalidade que para mim, uns com os outros é viver isso. É eu louvar, é cantar, o que eu gosto de cantar, pegar o violão, não ficar muitas vezes me preocupando só com a questão da técnica, mas é ter esse tempo com o meu irmão. E outra, fazendo o que eu gosto, porque você pensa que eu gosto só de pregar, ou de... Não, eu gosto de cantar, muito. Eu gosto de ouvir sobre música. E eu acredito que você fala, mas eu não gosto de música, pastor. Eu não gosto, às vezes, eu não tenho de ler muito. Existem muitas formas de você conseguir ter esse contato. Hoje existe como você ouvir. Hoje existe muito contato que você vai podendo ter. E talvez desse de estar junto, de servir, de poder ser útil em tantas coisas que você sabe fazer. Então, olhando um pouco para a minha comunhão, agora eu vou dizer o que eu vejo isso de importância. E olha o que desses 2 versos eles dizem. Atos 2, versos 12 e 13. O que está acontecendo aqui? Aconteceu o batismo com o Espírito Santo. As 120 pessoas estão falando em línguas de outros povos.
pardos, medos, elamitas, de várias regiões, inclusive egípcios. E ali essas pessoas escutam, pelo poder do Espírito Santo, eles falando as maravilhas de Deus. Ok? E aí algumas pessoas, quando olham e sabem que esses homens são galileus, pescadores, vêm lá do vilarejo, e estão falando a minha língua, a língua de outros lugares, eles dizem assim, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o quê? O que significa isso? E ponho aqui, todos não são todos, porque o versículo que vem a seguir vai dizer o que está acontecendo. Estas pessoas dizem, então, todos estavam ali, e eles falavam, nossa, nós estamos boquiabertos aqui, é como se dissesse isso. Eles estão falando das maravilhas de Deus, o que é isso que está acontecendo? Aí outros aqui dizem, mas alguns, todavia, o que eles faziam? Como é que está na tua Bíblia? Você pode falar para mim? Zombavam, tem mais alguma versão que tem alguma coisa diferente? Eu não pesquisei se tem. Tem? Ou é tudo zombavam? Zombavam também? Então, estas pessoas aqui, elas começam a olhar para eles, parte do grupo olha para eles atônitos e maravilhados e falam, puxa, o que é que está acontecendo? E nós vamos saber que, à medida que Pedro fala da palavra de Deus depois, porque ele vai pregar, estas pessoas, muitas delas aceitam então, recebem essas boas novas nas suas vidas e são tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e elas então começam a fazer parte desses novos cristãos na igreja. Porém, verso 13 diz que alguns, todavia, diz, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Veja, que para mim, olhando para essa passagem, uma coisa que me mostra muito nessa questão da koinonia, é que a koinonia ela é importante, porque só nesse texto aqui nós vemos que eles já começaram a ter um problema. Tem pessoas que não aceitam esse evangelho, tem pessoas que já começam uma birrazinha, da birrazinha o negócio vai aumentando, e eles começam a ter o quê? Essa animosidade. Aqui é uma fração do que estava para vir pela frente. Entende isso? Você conhece pessoas que são birrentas, têm problema? Essa é uma fração de pessoas maiores que você vai pegar na vida, problemas grandes que você vai pegar, porque tem pessoas que não são só birrentas. Existem pessoas que são um grande problema, que é o que vai acontecer com muitos desses homens, que terão que lidar com perseguições e com pessoas que são contra o Evangelho. E aqui, nesse primeiro verso, poderia só falar assim, e muita gente se converteu a Deus, aleluia, glória a Deus, poxa, deu tudo certo, porque a gente está falando de Deus, a gente ouve isso. Ah, falou de Jesus, tudo certo, vai ser tudo uma mil maravilha. Não, a Bíblia já está dizendo que no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo reveste essas pessoas, aqui uns dizem, uau, o que aconteceu? Estou atônito, meu Deus do céu, com essa maravilha, eu nunca tinha visto isso. E olha, essas pessoas não sabem falar essa língua. E aí outros começam a zombar, sabe o que está acontecendo? O povo aí está bêbado, não sabe nem o que está falando. E demonstra então que as animosidades deles vão se intensificar. E eles vão ter problema. Isso é exatamente igual à nossa vida. Quando a gente fala da palavra de Deus, serve a Deus, a gente está propenso a encontrar com aquilo que lidera esse mundo. O pensamento do mundo. O mal que impera nesse mundo. O mal que impera no coração de pessoas. Eu disse até esses dias, quando fala assim, Deus... Porque Deus tocou o coração para que... Eu acredito que Deus toca realmente no coração para que a obra dele seja feita, para que aconteça, e Deus endurece o coração. Mas para alguém que é duro, basta Deus simplesmente falar, eu não vou agir na vida dele. A pessoa já tem essa tendência. Ele já está lidado para o mal. E ali nós vemos então essas pessoas tendo isso. E agora olha para essas pessoas, vamos vestir a carapuça deles. Vamos entrar no texto e ver essas pessoas. Eles eram pessoas, tipo pescadores, e a maioria deles pessoas simples que estavam debaixo do quê? Do Império Romano. Essa era. Hoje a gente tem, cada um tem o seu lugar. No Brasil tem o seu governo,
que muda a todo tempo. Aqui tem o seu governo que está prestes a mudar, provavelmente também. Em qualquer país a gente tem governos e governos que mudam. E o governo que está nessa época tomando conta é o Império Romano. E o Império Romano não é um império fácil de lidar. É um império que exige muito do povo para manter as custas do império, exige muito do povo para manter as ruas do império, exige muito do povo para manter a Pax Romana, a paz romana funcionando. Então é o seguinte, para manter tudo isso a gente precisa de cobrar impostos. A gente precisa de ter um bom controle em cima das pessoas. E estes homens e mulheres de Deus, eles vão sofrer, sim, nos primeiros séculos, não só essas primeiras pessoas que falam assim, eles estão bêbados. Isso é apenas uma faísca do que estava para vir. Porque a igreja cristã ela vai sofrer 10 perseguições do ano que ela começa ali, até mais ou menos o 4º século, que é quando vai vir, acho que você já deve ter ouvido, Constantino. Constantino é o imperador cristão que vai vir, mas antes dele, todos os imperadores que vieram, eles fizeram uma grande perseguição sobre a igreja, 10 perseguições, até que viesse, vamos dizer, uma certa paz para esses cristãos. E quando nós olhamos aqui em Atos, basta a gente virar a página um pouquinho, você está com a sua Bíblia aí? Vira a página um pouquinho da sua Bíblia. Olha aí, Atos. Capítulo 4. No capítulo 3, o que acontece? João e Pedro estão indo ali para a Porta Formosa, e tem um homem ali que é o que? Um aleijado, que é colocado no templo, o melhor lugar ali para pedir esmola, né? Todo mundo está indo fazer sua oração, quero primeiro dar uma acertada com Deus, já dou uma esmolinha, e o cara estava no lugar certo. E aí a gente vê Deus operando um grande milagre através de Pedro e quem? E João. E aí o que acontece depois? Pedro fala da palavra de Deus, prega ali da palavra de Deus, esse homem vai para o templo, quando ele chega no templo, os líderes religiosos já começam com aquele ciúminho deles, e já começam a grande pressão em cima deles. Aí você vai ver João e Pedro, no capítulo 3, cura de um coxo, aí você vira a página, talvez na sua está assim, quando você olha no capítulo 4, o que está acontecendo? Pedro e João estão perante o quê? No meu está assim, perante o Sinédrio. O que aconteceu com eles? Já são levados perante o Sinédrio, já vão passar já uma dura ali desses homens, que já vão falar para eles o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pregando. Então o problema agora já não é mais o Império Romano. O problema agora é que vocês estão, sim, trazendo uma nova religião no meio do povo judaico. E a gente não aceita isso. Então eles já começam a ter, porque se você olhar no capítulo 4, você vai ver que a perseguição vai começando a se intensificar. Pedro e João, então, fazem essa obra para o paralítico, mas eles vão acabar presos. Os religiosos vão ficar com ciúme. Pedro e João, então, presos, eles vão ser interrogados, são ameaçados a não pregarem mais, mas independente disso, a igreja cresce. Aí é que está o ponto. Por que a igreja cresce? Ah, porque o Espírito Santo veio sobre a igreja? Sim. Mas o que mais que está acontecendo? A comunhão de Deus está, a koinonia está acontecendo. Porque enquanto, com certeza, esses homens e mulheres que vão ser no decorrer dos séculos presos, existem pessoas de trás, orando porque Deus está operando para o bem de uns com os outros. Uns com os outros. E aí você vai olhando aqui na Bíblia, você vira então um pouco mais para frente, aí você vai para o próximo capítulo, capítulo 5. Aí quando você vai no capítulo 5 e você olha, os apóstolos acabam indo de novo para onde? Para a prisão novamente. Novamente eles vão parar na prisão, sabe por quê? Porque eles estão fazendo, vem pessoas de todos os lados, e essas pessoas vão sendo curadas, Deus vai operando cura. O que a gente faz quando opera a cura, que tem as coisas? A gente fala, poxa, glória a Deus, a pessoa foi curada, muitas pessoas estão sendo curadas, e o que acontece com eles? Eles acabam de novo caindo nessa malha dos religiosos da época, e eles dizem assim, o que vocês estão pregando, isso não condiz com as escrituras hebraicas. E aí Pedro de novo traz a palavra, fala com eles, as multidões ali estão sendo curadas, e os religiosos com ciúmes prendem os apóstolos, e o que acontece? Deus liberta a vida dele. Percebe o que vai acontecendo um atrás do outro? Eles vão sendo abençoados, Deus vai ajudando a que o evangelho cresça.
Eclesiastes 4, 9 a 10 diz assim, um verso muito interessante, são 2 versos interessantes que diz: é melhor serem 2 do que um, pois um ajuda o outro a alcançar sucesso. E o verso 10 diz assim: se um cair, o outro o ajuda a levantar-se, mas quem cai, sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Agora, esse verso, ele se aplica ao quê? Quem tem um amigo. Quem tem alguém verdadeiramente dentro desse padrão que pode ajudá-lo a crescer. E quando nós vamos olhando, por exemplo, se você olha para o capítulo 7, nós vamos ver a perseguição vai levar o quê? Um pouquinho mais para frente. Primeiro mártir. Quem que morre? Estevão. O primeiro mártir vai morrer. Se você vai para o capítulo 8, a perseguição em cima deles, ela é tão grande, que acontece, que é tão intensa, que espalha muitos cristãos. Esses cristãos que a gente fala no começo, está todo mundo ali junto, eles acabam se espalhando e vão embora dessa comunhão que a gente pode dizer de uns com os outros. Eles são obrigados a irem para outros lugares. Mas o refúgio desses cristãos continua sendo em Deus. O coração deles estão ligados nessa comunhão com Deus de uns com os outros. E a perseguição ela vai acontecendo cada vez mais, que quando nós chegamos no capítulo 12 de Atos, o primeiro mártir dos apóstolos, ele acaba morrendo. Tiago morre. O irmão de João, então, ele é morto por Herodes Agripa, no ano mais ou menos ali 44. Se você fizer a conta, provavelmente ali, talvez, quase uns 10 anos depois de Jesus ter ascendido aos céus, depois desse momento de Pentecostes, e a gente tem aí nesse período já o primeiro apóstolo morrendo pelas mãos do que? De um rei, que é o rei Herodes, que acaba matando. Então nós vamos ver que nós também precisamos mais do que nunca nesse mundo que a gente vive, desse mundo doido que a gente está, dessa comunhão verdadeira da coinonia de uns com os outros. Pessoas que a gente pode contar, pessoas que a gente está junto. E como eu disse, esse negócio da gente falar, porque eu tenho comunhão, eu assisto culto, Irmãos, nós precisamos de comunhão, coinonia, juntos. Enquanto isso não dava para ser feito na pandemia, nós fazíamos a comunhão pela internet. Mas quando pudemos, nós voltamos à nossa comunhão, à coinonia de uns com os outros. O mundo virtual, ela não é a comunhão completa que a gente pode viver e experimentar. E precisamos entender que muitas pessoas vivem essa comunhão. E eu termino aqui trazendo esse exemplo, mais uma vez, do livro Peregrino. E essa semana eu dei mais uma olhada no livro Peregrino e falei assim, deixa eu procurar mais ou menos o que é isso, ter comunhão com os outros. Então, o nosso tema hoje é uns com os outros. No livro Peregrino, ele vai andando a jornada dele, rumo ao lar celeste, e ele vai encontrando um monte de tranqueira na vida dele. Porém, em cada paragem que acontece, ou cada problema que acontece, Deus providencia pessoas que fazem a diferença. E por isso eu acho esse livro tão fantástico, porque os nomes que são usados, você consegue ver essas pessoas. Você que realmente anda debaixo de Deus, quando você vê no livro Peregrino, eu consigo olhar e falar, Deus, essa pessoa que teve na minha vida, esse irmão, foi essa pessoa. Olha só, eu vou te dar um exemplo. Na caminhada do peregrino, rumo ao lar celestial, olha o tanto de gente que apareceu. Apareceu o evangelista, que foi o primeiro que indica o caminho para ele. Apareceu o auxílio. Apareceu na caminhada o intérprete, que foi um amigo para ele, para ajudar ele a ver a escritura e interpretar bem as escrituras. Apareceu a paciência, que era um figurante, um personagem também do livro. E num palácio belo, no meio que ele está ali com leões rugindo, um monte de problema, e ele entra para um palácio que foi feito para o Senhor, pelo Senhor do Monte. Olha que bonito. E o Senhor do Monte fez aquele palácio belo e bonito para quê? Para que os viajantes nessa estrada rumo à eternidade com Deus pudessem ter um pouco de paz e um pouco de descanso na caminhada, porque a caminhada cristã, ela é uma caminhada difícil.
cheio de tentações, de problemas durante a nossa caminhada. E aí, quando ele chega perto dos portões ali, ele vai encontrar o primeiro, o porteiro. Olha, o porteiro o ajuda. E aí o porteiro convida para dentro, e quando ele está vendo ali, vem uma donzela, e a donzela é a descrição. E aí depois vem piedade, prudência, são as pessoas que ele vai encontrando. Tem caridade, que ajudam ele a botar os pensamentos dele em dia, e ele fica nessa casa, nesse palácio belo, se recuperando, ele come lá, e ele vai então tendo um pouco mais, entendendo um pouco mais da piedade, da prudência, da caridade, e aí ele segue viagem, e no meio dessa viagem que ele está, no meio de todas as durezas da vida de cristão, ele também conhece Fiel, que eu falei semana passada, mas ele não fica sozinho, porque junta ao trio, cristão, fiel e agora esperançoso também junta com eles na caminhada. Olha que bonito. E agora esse trio segue rumo à cidade celestial, enfrentando as barreiras da vida de cristão. E no caminhar, em meio a tantos encontros com gente que não levava eles para lugar nenhum, de repente aparecem 3 pastores. Um pastor chamava Conhecimento, o outro pastor Vigilante, e o outro pastor é a Experiência. 3 pastores, Experiência, Conhecimento, Vigilante, que dividem esse conhecimento para ele seguir a viagem dele, e ele vai chegar rumo à cidade celestial. E quando eu olho para estes nomes, evangelista, eu olho, por exemplo, para auxílio, para paciência, para porteiro, donzela, descrição, piedade, prudência, caridade, fiel, esperançoso, conhecimento, experiências, vigilante, que Deus prepara no meu caminho rumo à cidade celestial, eu vejo muitas pessoas na minha vida. E eu posso dar nomes de experiências, pessoas que me deram experiências na minha caminhada com Deus, pessoas que foram evangelistas na minha vida, pessoas que foram intérpretes, me ajudaram a entender a palavra de Deus. E qual é a sua experiência nessa caminhada com as pessoas que você convive dentro desse uns com os outros? Quem são os seus uns e quem são os seus outros? Quais são os uns da nossa caminhada e quais são as experiências que eu tenho com cada um deles? O que cada um me ensina? Se você tem na sua mente e fala assim, poxa, pastor André, eu não tenho nada para te ajudar e te ensinar, você está muito enganado. Porque eu posso dizer para vocês que vocês me ensinam muito. E na minha caminhada cristã, eu como cristão, hoje, nesse período, nesse tempo que eu sou pastor dessa igreja, vocês são cada um dessas pessoas que aparecem na minha vida e me ajudam a seguir essa jornada. E a minha expectativa é que eu também possa ser, em alguma dessas áreas, um com vocês. Junto com vocês, para nós vivermos essa coinonia de Deus, que dentro desse mundo ela é imperfeita, mas ela se torna perfeita à medida que a gente vai refletindo mais Jesus Cristo, vai sendo mais Jesus e menos eu, porque à medida que eu vou sendo mais Jesus e menos eu aprendo dele, e quando eu aprendo dele, eu aprendo o relacionamento de Jesus com o Pai. E o relacionamento dele é transmitido para mim através do Espírito Santo. E por isso eu posso experimentar com todas as letras o que essa palavra diz. Tanto no português, como no grego, como no inglês. Koinonia, comunhão, together. Que Deus possa nos ajudar a viver isso juntos. De verdade. Porque isso para mim é o que me importa, e é isso para mim que faz os meus domingos, os meus sábados à noite, serem tão especiais, e o desejo de todo final de semana eu me ajuntar com vocês, porque é tão bom viver uns com os outros. Feche os teus olhos. Deus, muito obrigado, nos ajude, Senhor, a entender, nos ajude a viver, nos ajude a aprender, e nos ajude a termos a verdadeira comunhão em Deus, porque é isso que importa. Eu te agradeço e te louvo, Senhor. Amém.